Olá, eu sou o Felipe. Seja muito bem-vindo ao episódio 14 do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer e hoje nós vamos conversar sobre o penúltimo capítulo deste livro, o capítulo 12, chamado Cura Substancial nas Relações Pessoais. Na primeira metade deste livro, aprendemos sobre como Jesus pode nos conceder vida espiritual, ou seja, uma verdadeira espiritualidade, nos libertando dos laços do pecado e da culpa moral real que temos diante de Deus. Já na segunda metade do livro, temos analisado a libertação dos resultados dos laços do pecado, a saber, nossa separação de nós mesmos, que Schaeffer chamou de sentimentos de culpa e de problemas psicológicos, e nossa separação das outras pessoas. Assim, neste episódio, iremos conversar sobre a cura substancial nas relações pessoais ou interpessoais. Vale lembrar que a palavra substancial não significa total, mas real e acessível no aqui e agora pós-novo nascimento. E ao falar sobre essas relações pessoais que temos, Schaeffer inicia com a seguinte ideia, ali na página 174. Nosso tema nesta sessão é vida espiritual autêntica em relação ao problema da separação entre mim e meus semelhantes. É apropriado que o primeiro outro a ser tomado em consideração seja Deus, antes de ninguém mais. Ou seja, antes de analisar os problemas de relação interpessoal entre pessoa e pessoa, entre ser humano e ser humano, Schaeffer precisa analisar o relacionamento principal que o ser humano tem com uma outra pessoa, que é com o próprio Deus, com o próprio Criador. Para explicar um pouco melhor, ou mais detalhadamente, esse relacionamento com Deus, eu trago aqui uma citação tanto quanto longa de Schaeffer, ali da página 173, que diz assim: do começo ao fim, a palavra de Deus dá evidência de que Deus nos trata primariamente com base naquilo que Ele fez-nos ser. Ele não violará o que Ele é, nem o que nós, ou aliás, nem o que nos fez sermos. Assim, Deus sempre trata o homem com base numa relação pessoal. É sempre uma relação pessoa a pessoa. Mais que isso, uma vez que Deus é infinito, pode tratar a cada um de nós pessoalmente como se cada um de nós fosse o único ser humano existente. Ele pode tratar-nos pessoalmente porque ele é infinito. Entendemos também que o tratamento que Deus nos dispensa jamais é mecânico. Nesse tratamento não entra nenhum elemento mecânico. Ainda é bom notar que o tratamento que Deus nos dá não é primariamente legal, embora estejam presentes nele aspectos legais, fundados e arraigados no caráter de Deus. O Deus da Bíblia difere dos deuses feitos pelo homem. O Deus da Bíblia tem caráter em sua personalidade santa e perfeita, e o caráter divino constitui a lei do universo, total e completa. Quando o homem peca, quebra a lei, e como é quebrada a lei, o homem é culpado, e Deus necessariamente o trata dentro dessa relação legal apropriada. Portanto, desde que somos pecadores, necessitamos ser justificados antes de chegarmos à presença de Deus. Mas, embora Deus nos trate de acordo com essa adequada relação legal, de modo central e fundamental, Deus nos trata não legal, mas pessoalmente. Então, com base em todo esse longo trecho que citei aqui de Francis Schaeffer, nós podemos entender que Deus, como nosso Criador, é infinito e é pessoal. Por isso, ele nos trata conforme aquilo que ele é, de modo pessoal, de modo pessoa a pessoa. E infinito demonstra para nós a capacidade que Deus tem de tratar você que me ouve agora, nesse exato momento, de uma forma única, ao mesmo tempo em que Ele me trata de uma forma única, aqui e agora, enquanto eu falo, enquanto eu gravo esse episódio.
Então é como se para Deus, por tão infinito e grandioso que Ele seja, nós somos tratados por Ele como a única pessoa que existe. Ou seja, não que nós somos alguma coisa especial, mas Ele é muito especial. Ele tem a capacidade de ver tudo ao mesmo tempo, de conhecer todos com profundidade e com inteireza, com totalidade. Ele é magnífico por isso, porque Ele nos trata conforme aquilo que Ele é, infinito e pessoal. Mas, como Schaeffer diz ali nessa citação, ele também nos trata conforme aquilo que nós somos, finitos e pessoais. Ele nos criou de maneira pessoal, assim como ele é pessoal. Então ele não nos trata legalmente de uma forma a quebrar a nossa pessoalidade. Não. O tratamento legal, jurídico, forense de Deus sobre nós, sobre o nosso pecado e toda essa questão da justificação, ela se dá dentro de um âmbito maior, mais amplo, que é o relacionamento pessoa a pessoa que nós podemos ter com Deus e que Deus deseja ter com cada um de nós. Deus nos trata com base numa relação pessoal, porque Ele é infinito e nunca nos trata de modo mecânico ou primariamente legal. Por isso, nós também nunca devemos nos relacionar com Deus de modo mecânico. Sobre isso, Schaeffer comenta ali na página 174. Aí está porque um sistema sacerdotal forte nunca é boa coisa. É uma citação pequena e por isso eu vou repetir. Aí está porque um sistema sacerdotal forte nunca é boa coisa. Nessa citação, Schaeffer deixa muito claro que todo sistema sacerdotal ou sistema formal, ritualístico, religioso, nunca é boa coisa. Sempre é algo que nos mantém, de alguma forma e de algum modo, distantes de Deus, distantes desse relacionamento íntimo que Ele mesmo deseja ter conosco. Então, um sistema sacerdotal forte talvez seja o exato oposto daquilo que Deus deseja de um ser humano. Um sistema religioso, ritualístico, forte, central, fundamental, talvez seja o exato oposto daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Ele deseja relacionamento pessoal. Ainda na mesma página, 174, Schaeffer afirma que nossa relação com Deus, depois de nos havermos tornado cristãos, tem de ser sempre central e fundamentalmente relação de pessoa a pessoa. E ainda na página 174, Schaeffer traz uma citação bem interessante, falando sobre o maior mandamento, que é amar a Deus. Como Deus deseja que nós o amemos acima de todas as coisas e com todo o nosso ser. Deus deseja amor. É isso, é esse o maior mandamento. Amor. Agora, depois de nos lembrar que nosso relacionamento com Deus, que é o nosso principal relacionamento, deve ser pessoal, Schaeffer passa a argumentar sobre o nosso relacionamento com outras pessoas, com outros seres humanos. E logo de início, ele afirma que nenhuma relação mecânica é permitida pela Escritura, porque Deus não nos fez máquinas. Por isso, nós precisamos lembrar disso, que ao nos relacionarmos com outros seres humanos, não estamos nos relacionando com máquinas, não estamos nos relacionando com sistemas, com programas computacionais, nós estamos nos relacionando com pessoas. São relacionamentos pessoais, assim como o relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com Ele. O relacionamento que nós devemos ter com pessoas devem ser pessoais. E já que o ser humano foi criado à imagem de Deus, ele precisa também ser tratado de modo pessoal e não mecânico. Ali na página 176, Schaeffer diz assim: todo ser humano é meu próximo e deve ser tratado de modo propriamente humano, numa relação ser humano a ser humano. Cada vez que hajamos em termos de máquina em nossa atitude para com algum outro homem, negaremos o ensino central da palavra de Deus, o ensino de que há um Deus pessoal que criou o homem à sua imagem. Toda vez que você trata um ser humano como se ele não fosse um ser humano, mas como se ele fosse uma coisa, você está quebrando
o ensino central de que existe um Deus pessoal que cria seres humanos à sua imagem pessoal. Ou seja, procure olhar, procure tratar as pessoas que cruzam seu caminho como se de fato fossem pessoas e não máquinas. Por exemplo, o porteiro do seu prédio, a caixa do supermercado onde você vai fazer suas compras, o garçom do seu restaurante ou da sua lanchonete, o segurança do shopping, o motorista do Uber. Cada pessoa que cruzar o seu caminho, não trate essas pessoas como se fossem máquinas. O carteiro que vai na sua casa, não trate essas pessoas como se fossem robôs, como se fossem programas automatizados para cumprirem funções somente. Não, cumprimente essas pessoas, olhe para elas nos olhos, não trate essas pessoas como se fossem máquinas. Isso aqui é só um exemplo, mas nós podemos tratar as pessoas de maneira mecânica de diversas formas, em diversos contextos. Então fique atento sobre isso. Como você tem tratado seres humanos como máquinas? De que maneira você tem errado ao se relacionar com outros seres humanos? Busque se relacionar e tratar cada pessoa de maneira pessoal. Em seguida, Schaeffer transfere o mesmo raciocínio para a evangelização. Eu achei essa aplicação muito interessante. Olha o que ele diz, página 176. Não devemos considerar como assunto único a relação legal válida. Por exemplo, pensar em um homem como legalmente perdido, que de fato o é à vista do Deus Santo, sem também pensar nele como pessoa que é. Ao dizer isto, vem-nos à mente a percepção de que muita evangelização é não só subcristã, mas também subhumana, legalista e impessoal. O que Schaeffer está dizendo aqui? Schaeffer está dizendo que, ao evangelizar pessoas, muitas vezes os cristãos pensam: eu vou salvar o perdido, aquele que está sob condenação, aquele que está debaixo de juízo. Eu vou lá chegar para ele com a solução mágica dessa situação condenatória na qual ele se encontra. Sim, isso tudo é verdade, mas isso não é a única verdade, ou isso não é a verdade total. A verdade ainda precisa ser vista e analisada de uma maneira mais completa ao entender-se que aquela pessoa que você está buscando salvar de condenação é uma pessoa que precisa ser salva mais do que apenas condenação. É uma pessoa que precisa ser salva da solidão. É uma pessoa que precisa ser salva da inimizade com Deus, de um relacionamento que está quebrado. Aquela pessoa é um ser humano, é um ser pessoal, e ele precisa não apenas ser salvo legalmente do pecado, ele precisa ser salvo para um relacionamento com Deus, ele precisa ser incluído, ele precisa ser reconciliado. A comunhão que outrora fora quebrada precisa ser reconstruída, regenerada, criada novamente pelo poder de Deus. Então, por isso, diante disso, Schaeffer diz que muito de nossa evangelização atual é não só subcristã, mas também subhumana, legalista e impessoal, porque nós tratamos as pessoas como se não fossem pessoas, mas meramente questões jurídicas que precisam ser solucionadas. A seguir, Francis Schaeffer chega ao ponto central da causa dos conflitos nos relacionamentos interpessoais. Ele nos lembra que o ser humano foi criado para viver em um relacionamento com Deus como criatura ante seu Criador. No entanto, o pecado nos faz parar de olhar para o alto, para o nosso Criador, e passamos a olhar para nós mesmos como se fôssemos deuses, ou olhamos para os outros como se eles fossem deuses. Assim, esse peso colocado sobre os relacionamentos exerce uma pressão insuportável e esmaga os relacionamentos e suas expectativas. Ou seja, aquilo que Schaeffer está dizendo é que nós não podemos colocar a expectativa divina ou a expectativa que nós deveríamos ter sobre Deus em cima de pessoas, ou em cima de nós mesmos, ou em cima de semelhantes. Nós não devemos ter expectativas divinas sobre pessoas, porque pessoas não são deuses, pessoas não são perfeitas.
Então, você pode e deve ter bons relacionamentos com outros seres humanos, mas nunca tire do seu relacionamento com Deus aquilo que deveria estar lá. Nunca transfira aquilo que deveria ser único em seu relacionamento com Deus para o contexto de relacionamentos interpessoais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, aqui a vida cristã não pode ser vivida de modo impessoal. Precisamos lembrar quem Deus é e quem nós somos diante de Deus para finalmente experimentar uma cura substancial em nossas relações pessoais. Todo relacionamento interpessoal que você tem nasce dessa substituição de expectativas, quando você tira as expectativas do relacionamento divino e as transfere para os relacionamentos humanos. O seu relacionamento vai ser forçado, os seus relacionamentos vão ser esticados, eles vão ser estrangulados pelo peso de expectativas que você está colocando no lugar errado. Somente com Deus, diz Schaeffer ali na página 178, somente com Deus pode haver um relacionamento finalmente satisfatório e suficiente, totalmente suficiente. Como pecadores, reconhecendo que não somos perfeitos na existência terrena, não precisamos desfazer-nos de toda a relação humana, incluindo o matrimônio ou as relações dos cristãos na igreja, somente porque não são perfeitas. Quando dois cristãos veem que suas relações dão contra a parede, eles podem vir de mãos dadas e depositar seus fracassos sob o sangue de Cristo, e então levantar-se e prosseguir. Pode-se ver a questão do outro ângulo. O cristão deve ser uma demonstração da existência de Deus, mas se nós, como cristãos individuais e como igreja, agimos de modo inferior ao de relacionamentos pessoais com os outros homens, onde fica a demonstração de que Deus, o Criador, é pessoal? Se em nossa atitude para com os nossos semelhantes não houver demonstração alguma de que de fato nós tomamos a sério a relação pessoa a pessoa, é melhor ficarmos calados de uma vez. Essa citação é bem forte, é bem intensa, e o que Schaeffer diz aqui é extremamente direto e objetivo. O que ele está dizendo é: os nossos relacionamentos interpessoais devem ser a principal demonstração da existência do nosso Deus infinito e pessoal para aqueles que não o conhecem e para aqueles que o rejeitam. Nossos relacionamentos pessoa a pessoa são o outdoor, são a grande demonstração viva e eficaz de que há um Deus infinito e pessoal, que nos criou de maneira finita e pessoal. Esse é o nosso maior testemunho. O seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos, os seus pais, com os seus irmãos, com os seus funcionários ou patrão. Esses relacionamentos interpessoais são a grande janela através da qual as pessoas verão a existência de Deus. Mas o que Schaeffer está dizendo aqui como um grande alerta é: se essa atitude para com os nossos semelhantes não demonstrar a existência de Deus, nós não estamos tomando a sério essa relação pessoa a pessoa e, como ele diz, é melhor ficarmos calados de uma vez. É melhor ficar quieto. É melhor parar de falar que existe um Deus do que você ficar falando que existe um Deus e não valorizar os seus relacionamentos interpessoais. Você pode lembrar, por exemplo, de quando João diz em sua primeira epístola que se você não ama aquele irmão a quem você vê, de modo algum você vai amar a Deus a quem você não vê. O seu amor por Deus é demonstrado através do seu amor por outras pessoas. Ou seja, a vida cristã não pode ser vivida de modo impessoal e sem amor, porque senão estaremos dando um falso e péssimo testemunho acerca de quem Deus realmente é. Em seguida, Schaeffer destaca a questão de posições de ofício. Aqui a pergunta é: se todos somos criaturas diante do Criador, como ficam as posições de ofício na sociedade?
em relação à autoridade e liderança. Sobre isso, Francis Schaeffer escreve: é preciso haver ordem social, ordem de ofício, mas em cada ofício específico apresentado na Escritura há uma ênfase pessoal dentro daquele conceito legal. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos os ofícios de marido e mulher, pais e filhos, empregador e empregado, cidadãos e autoridades, liderança e igreja. O que Schaeffer está afirmando é que, mesmo dentro dessas relações oficiais, existem elementos de relação pessoal. Para exemplificar, ele diz assim ali na página 180: meu filho, enquanto menor, é meu companheiro como criatura criada no mesmo nível. Não sou intrinsecamente mais elevado que ele. Por um certo número de anos, deverá haver aquela relação de ofício, de dever paterno-filial. Mas nunca devo esquecer, ao olhar para ele, ainda quando tenho nos braços, que esse filho é criatura e foi criado no mesmo nível em que eu fui. E mais que isso, se durante sua minoridade ele se tornar cristão, tenho que lembrar sempre que, nesse caso, é não só meu companheiro como criatura do mesmo nível, mas é também meu irmão ou irmã em Cristo. Olha só, o que Schaeffer está dizendo aqui é que nós, dentro dessas esferas, dentro desses contextos de ofício, de relação oficial, nós temos, acima de tudo, relações pessoais. O seu filho é pessoa como você. A sua esposa é pessoa como você. O seu marido é pessoa como você. O seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu pastor, as pessoas da sua igreja, todos são pessoas como você. É claro, você precisa tratar dentro desses contextos, às vezes de maneiras específicas, mas nunca esquecendo que você está se relacionando com alguém pessoal. Você precisa, acima de tudo, lembrar que você está tratando com uma pessoa. Em seguida, Schaeffer traz outra questão importante sobre relações pessoais. O que devemos fazer quando ferimos alguém com o nosso pecado? Antes de tudo, é preciso lembrar que todo pecado sempre é primariamente cometido contra Deus. Qualquer pecado antes que você cometa contra outra pessoa, você está cometendo esse pecado contra o próprio Deus. Então começamos confessando nossos pecados ao próprio Deus. Mas em seguida precisamos confessar nosso arrependimento ao nosso próximo, a quem ofendemos. E essa atitude em si é demonstração de que enxergamos os outros como semelhantes. Ao confessar o seu pecado, ao dizer que se arrepende à pessoa a quem você ofendeu, você está afirmando que aquela pessoa é seu semelhante. Visto que, como diz Schaeffer ali na página 184, somente o desejo de ser superior é que me faz ficar temeroso de confessar a ofensa e de pedir desculpas. Ou seja, o que ele está dizendo é que toda vez que você fica pensando, mas será que eu peço desculpa ou não? Mas será que eu confesso essa ofensa ou não? E você fica com esse receio, você fica com esse temor. Sabe por que você está sentindo esse receio e esse temor? Porque você acha que você é superior àquela pessoa a quem você ofendeu. Porque no momento em que você entender que você é igual àquela pessoa, você não vai ter receio de pedir perdão. Você vai entender que ela é igual a você. Então você vai chegar com ela, confessar a sua culpa e pedir o seu perdão. Em seguida, Schaeffer traz a questão da confissão de pecados para o contexto de comunhão restaurada com a Trindade, dizendo assim, ali na página 185: se vivo em verdadeira comunhão com a Trindade, num sentido, minhas relações humanas ganham maior importância, porque vejo o real valor do ser humano. Mas, noutro sentido, se tornam menos importantes, porque já não sinto a necessidade de ser Deus nessas relações. Daí posso chegar a uma pessoa e dizer-lhe: sinto muito por este ou aquele mal específico que lhe causei. E posso fazê-lo sem com isso destruir o centro de integração do meu universo, porque este centro de integração é Deus e não mais eu. Olha só que interessante. O que Schaeffer está dizendo é, quando você tem o seu relacionamento com a Trindade restaurado pelo Evangelho de Cristo, você não precisa mais temer pedir perdão das outras pessoas,
porque você não coloca mais sobre o relacionamento com outras pessoas o peso de você ser Deus ou o peso da pessoa ser Deus, ou deuses, né? As pessoas serem deuses. Você não coloca mais esse peso exaustivo sobre os seus relacionamentos. Por isso se torna fácil se reconciliar. A reconciliação se torna simples, se torna praticável num contexto onde o seu relacionamento com a Trindade foi restaurado. Quando o relacionamento primário, primordial com Deus é restaurado, é reconciliado, as outras relações podem muito facilmente serem reconciliadas, serem restauradas também. Schaeffer continua dizendo: se o indivíduo tenta encontrar tudo em alguma forma de relação, destrói o que procura e destrói os seres a quem quer bem, suga-os até secá-los, traga-os até fazê-los sumir, e assim eles e as relações são destruídas. Como cristãos, porém, não temos que proceder desse modo. A satisfação que usufruímos de nossas relações está naquilo que Deus estabeleceu que o fosse, no Deus infinito e pessoal, com base na obra de Cristo, em comunicação e amor. Somos finitos, portanto, não esperamos encontrar suficiência ou satisfação final em nenhum tipo de relação humana, mas com base na obra realizada por Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo e mediante a fé, as relações humanas podem receber verdadeira cura substancial e podem ser felizes. Olha só que bonito, gente. Olha só que lindo. É isso o que Schaeffer diz aqui. Quando você para de colocar esse peso exaustivo e tentar exigir expectativas divinas das pessoas com quem você se relaciona, ao deixar de fazer isso, você abre espaço para relações felizes. E é aí onde nós experimentamos a cura substancial nas relações pessoais. Por fim, Francis Schaeffer afirma que os relacionamentos restaurados com outras pessoas na vida do cristão servem como um testemunho poderoso da pessoalidade do cristianismo. Assim como ele havia alertado, de que nós, ao não fazermos isso, estamos dando mau testemunho, aqui é o contrário. E assim ele encerra este capítulo, dizendo que todos os cristãos somos chamados para expor ao mundo que nos observa a realidade da integração, da interação, da personalidade. Como é belo o cristianismo, primeiramente por causa da cintilante qualidade de suas respostas intelectuais, mas secundariamente por causa da qualidade magnífica de suas respostas humanas e pessoais. E estas têm de ser belas e ricas. Cristianismo carrancudo não é cristianismo ortodoxo e genuíno, mas essas respostas humanas e pessoais não aparecem mecanicamente depois de nos tornarmos cristãos. Desenvolvem-se à luz daquilo que nós dizemos crer como cristãos ortodoxos, que somos criaturas e que, embora imperfeitos nesta vida, mesmo depois de nos termos feito cristãos, pela fé expressa momento a momento, fé na obra consumada por Cristo na cruz, podem advir e de fato advêm belas relações humanas. Tem que haver doutrina ortodoxa, certo, mas também tem que haver a prática ortodoxa da doutrina, incluindo a ortodoxia nas relações humanas. Hesito em acrescentá-lo, mas o faço. Tudo isso é divertido. Deus quer que o cristianismo seja divertido. Deve haver uma realidade de amor e comunicação nas relações entre cristão e cristão, individual e corporativamente. E isto é completa e verdadeiramente pessoal. O que Schaeffer diz aqui nesse encerramento é extremamente bonito, porque o que ele diz é que, além de ter uma boa doutrina, o cristão deve não ter apenas uma doutrina correta, mas uma prática correta dessa sua doutrina. E essa prática correta se dá muitas e muitas e muitas vezes num contexto de relações pessoais, de relação pessoa a pessoa.
E é justamente nesses contextos de relações pessoais onde nós devemos viver o nosso cristianismo com toda a intensidade, para que o mundo veja que Deus é real, para que o mundo veja que Deus é amoroso, é pessoal e nos trata de maneira amorosa e pessoal. Existe cura substancial para as relações humanas, para as relações pessoais, quando nós vivemos a verdadeira espiritualidade, quando nós vivemos a transformação que Cristo nos oferece através do seu Evangelho. Isso é maravilhoso, mas é apenas o começo. No próximo e último episódio, nós veremos o último capítulo que Schaeffer traz aqui neste livro sobre as relações que podemos ter como igreja, nossas relações específicas com outros cristãos. Então, nós nos vemos na semana que vem com esse próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir, e que Deus te abençoe, te fortaleça nessa prática do amor, da vida espiritual, da verdadeira espiritualidade com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.